Olá, bom dia para você. Nossa equipe do ENE1 está pronta para trazer muita informação para a sua hora do almoço. E olha, essas são imagens ao vivo da câmera instalada aqui na antena da TV Globo. E a gente vê agora o tempo no Recife cinzento, né? Agora bastante nublado, a gente está vendo até gotículas, né? Gotinhas de chuva aí na lente da câmera e ó, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, nós teremos pancadas de chuva fraca e moderada ao longo do dia na região metropolitana. A temperatura não passa dos 28 graus na capital pernambucana, a maré ainda está baixando, vai baixar até o 12h30 e volta a subir até às 6h30 da noite. E começa hoje a campanha nacional de vacinação em todo o Brasil, postos de saúde com estoque reforçado para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. Para os adultos, assistência de graça para enfrentar o vício em jogos de aposta. A gente explica o serviço oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. As aulas voltaram de vez. Vamos falar sobre o aparecimento de piolho em crianças e adolescentes. Um pega do outro com facilidade na escola, né? Período de campanha eleitoral está se aproximando e o Tribunal Superior Eleitoral criou regras bem rígidas para que a inteligência artificial não seja usada para enganar os eleitores. Olinda é a 8ª cidade do Brasil com mais casos de roubos e furtos de celulares. Preparamos uma reportagem para entender o que está acontecendo e o que vem sendo feito para tirar a cidade desse ranking tão negativo. Você tem animal de estimação? Já parou para pensar como vai ser o envelhecimento do seu pet? É uma fase que pode mexer com a rotina da família toda. Com informação, é possível se organizar para viver a despedida com cuidados e muito carinho. O ENE1 está começando. Vamos lá? Agora são 11h49 e a gente começa falando da campanha nacional de vacinação. E é um movimento no Brasil todo para lembrar de dar aquela olhada na caderneta de vacinação das crianças, dos adolescentes e conferir se está tudo certo ou se tem alguma dose atrasada. É uma oportunidade de atualizar tudo de uma vez só, porque as salas de vacina estão abastecidas com vários imunizantes e de graça, tá, pessoal? Natália Diello tem mais informações para a gente e agora a gente acompanha com ela, viu? Natália, onde é que você está? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Eu estou aqui na central de armazenamento das vacinas do Programa Estadual de Imunizações. A gente vai conversar sobre essa campanha que é tão importante, né? Normalmente acontece no segundo semestre e aqui em Pernambuco, quase 2 milhões de pessoas estão aptas a receberem, né, essas vacinas. Os estoques em várias unidades de saúde foram reforçados. E mais importante, né, um momento de passar essa mensagem de quem está com a vacina atrasada, principalmente crianças e adolescentes, né, essas famílias checarem essa caderneta de vacinação. A gente está aqui ao lado de Magda Costa, que é superintendente de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, Magda. Seja bem-vinda ao ENE1. Explica para a gente quem pode se vacinar, né, nessa campanha que está se iniciando hoje. Bom dia. Na verdade, é a atualização para crianças menores de 15 anos de idade, crianças e adolescentes. Então, a gente segue, né, a campanha de atualização, a multivacinação vai de hoje, de 3 de agosto até o dia 1º de setembro. Como é que funciona? O que é que muda? Vocês receberam mais doses? Os municípios também receberam mais doses de vacina? A gente segue a vacinação da rotina, né? E a gente tem aí um aumento onde a gente faz a distribuição para os municípios pernambucanos para que essa dose ela chegue na população durante esse período de intensificação da vacinação, que vai, como eu disse, de 3 de agosto até o dia 1º de setembro. A gente está falando de mais de 20 vacinas, né? 20 imunizantes. Quais são? A gente tem aí
todas as vacinas que são disponibilizadas no calendário básico, né, que são mais de 20 vacinas, e tem um reforço, a gente considerando principalmente esse momento que a gente vive, de circulação do sarampo, né, principalmente aí, inclusive dentro do Brasil, vindo de outros países, também a poliomielite. A gente está com mais um reforço para a vacina poliomielite. A doença, ela continua, o vírus selvagem, ela continua em outros países. Então, a gente tem aí mais um reforço para as crianças menores de 5 anos de idade com a poliomielite. E também para as crianças menores de 15 anos com a vacina HPV, né? A gente tem aí todos os dias mulheres que têm câncer de colo de útero e a vacina, ela protege. Então, de 9 a 14 anos, também a criança e o adolescente pode receber a vacina contra HPV. Então, Magda citou alguns, né? Mas tem Covid, influenza, HPV, como você falou, poliomielite, febre amarela, meningite, tríplice viral, BCG. Qual é a orientação? Levar a caderneta de vacina? Que locais procurar, Magda? A gente pede aos responsáveis que levem a unidade de saúde mais próxima de sua residência, como também os diversos pontos estratégicos de vacinação nos municípios pernambucanos. Então, levar com caderneta de vacinação, CPF, para que possa ali atualizar. E também o responsável aproveitar a oportunidade para atualizar a sua caderneta de vacinação. Como é que estão os números, né, da vacinação? A gente sabe que ali, depois do período da pandemia, né, um período que a gente chama de pós-pandêmico, a gente teve, de fato, uma baixa na cobertura vacinal. E a gente tem, depois desse período, 2023, uma alta da cobertura vacinal, em Pernambuco, principalmente. Mas a gente ainda não tem as metas preconizadas na maioria das vacinas. Então, a gente espera, com essa atualização, aumentar ainda mais a cobertura vacinal, que é de 90% a 95% na maioria das vacinas. E a gente reforça que a população busque a vacinação, que é segura, eficaz, diminui a circulação das doenças e uma proteção coletiva. Qual é o horário dos postos durante essa campanha? A maioria das unidades de vacinação, né, funcionam de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Então, a gente reforça que busque a vacinação. Levando a caderneta se tiver, se não tiver, né, vai dar os dados nessa unidade de saúde, que aí os profissionais vão checar as informações para ver o que é que está faltando de vacina. Muito obrigada, viu, Magda Costa, pelas informações. A gente volta com você, Camila. É aquela hora, né, Natália, de pegar o grupo de WhatsApp da família, da escola, compartilhar essa informação para a gente fazer essa campanha crescer, né? Obrigada. As aulas voltaram de vez, né? Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. E é bem comum ter casos de piolho nas salas. Deve ter acontecido na sua infância. Coça, as crianças ficam envergonhadas, os adolescentes principalmente, né? O nome técnico é pediculose, mas a gente chama mesmo de piolho, né? E a gente traz informações a pedido de Pedro Araújo. Obrigada, viu, Pedro? É nosso telespectador que mandou mensagem para a gente com essa sugestão. E quem chega com as orientações, é Diogo Franco, que está aqui na tela comigo. Oi, Diogo, bom dia. Oi, Camila, bom dia para você, bom dia a todos. Para pensar o nome pediculose. Não sinto coceira nenhuma, mas falou o nome piolho, até eu que não tenho cabelo coço. Acho que todo mundo está se coçando agora aí. Piolho, minha gente, é tão comum na infância. A gente convidou a Andréa Mello, que é médica pediatra, para poder trazer esse assunto aqui, porque ainda é muito comum. Quando trouxeram essa pauta para mim, eu falei assim, meu Deus, piolho ainda existe. Por que é muito comum nesse período de aula, hein, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Diogo. Existe e é muito frequente e, como você mesmo falou, nessa época de volta às aulas é que realmente parece que se prolifera, né? Porque aumenta o contato das crianças entre si e o contato físico, inclusive. Porque o piolho ele não voa, né? Ele não pula. O contato é feito diretamente com cabeça ou através de objetos compartilhados. E logo agora, volta às aulas, o abraço do amiguinho, né? Nas brincadeiras, né? Então, sobretudo as meninas gostam muito de pentear o cabelo uma da outra. Então, aí é que há essa transmissão, né, dos piolhos. Pois é. Eu lembro que na minha infância era o pente fino. Ele ainda permanece? Sim, ele faz parte do tratamento, né? Deve ser feito medicamentoso o tratamento sob a orientação do profissional de saúde. Mas o pente fino, inclusive o pente fino deve ser metálico, melhor do que o de plástico. Agora com bordas, né, arredondadas para não machucar e o menor espaço possível entre as cerdas. O de plástico ele abre um pouco e é possível que ainda não consiga extrair, né, todos os piolhos, sobretudo os menores e lêndias também.
Mas faz parte do tratamento, sim. A senhora atende imposto de saúde, né? É de graça o remédio ou tem que comprar na farmácia? Não, a farmácia do SUS ela oferece, né, o tratamento tópico, que é o de primeira escolha. Né? Existe o medicamento oral, mas ele é para situações específicas e tem algumas contraindicações, mas o tópico, sim, é fornecido pelo SUS. Na década de 90, eu via muita gente usar barragem para matar carrapato, né, em criança. Tinha também inseticida, enrolava a cabeça com a toalha. Isso é um perigo, até hoje, né? É um perigo e é muito importante a gente falar sobre isso, porque coloca em risco essa criança, né? Uma intoxicação e até problemas neurológicos, problemas bem graves, sim. Infelizmente, ainda é uma prática que a gente ainda encontra esporadicamente, mas existe essa crença e medicamentos veterinários e inseticidas não devem ser de forma alguma utilizados para combater os piolhos. O que pode acontecer, hein? A criança, isso vai ser absorvido pelo organismo, né? E pode levar a um quadro de intoxicação muito grave, com um quadro neurológico, inclusive. Acontece muito ainda essa época? Acontece. Nossa Senhora. Vez ou outra, você escuta que foi utilizado, né, sobretudo os inseticidas, para tentar matar os piolhos. Como tem o posto de saúde aberto aí, então os pais precisam levar então a criança se perceber alguma coisa até agora, né? Chegou da escola, percebeu alguma coisa, já vai no posto de saúde amanhã. Isso, né? O profissional de saúde é que está capacitado para orientar, inclusive porque o tratamento às vezes ele precisa ser repetido após um intervalo de tempo para realmente eliminar os piolhos. Então como é que é esse período? Em torno de 7 a 10 dias é o período que a lêndia eclode e nascem novos piolhos, né? Então, cada lêndia vai dar origem a um piolho, mas cada piolho pode colocar 10 lêndias. Então, pode realmente infestar de forma muito rápida. Então, muitas vezes o tratamento precisa ser repetido com esse intervalo de 7 a 10 dias. Tem aquela história se a lêndia for feminina, alguma coisa assim, fêmea, né? A fêmea, cada fêmea coloca 10 ovos, 10 lêndias, né? Então, realmente a proliferação é muito grande. Perfeito. O tratamento dura em média quanto tempo, doutora? Para finalizar tudo, o piolho ir embora? Então, o tratamento ele depende da quantidade, né, de lêndias, de piolhos. Pode ser uma aplicação única ou fazer 3 dias e repetir após 7 a 10 dias, dependendo de cada caso, sob supervisão médica. E, sobretudo, os pais devem, nesse período, olhar sempre a cabeça dos seus filhos, o couro cabeludo, né, pelo menos uma vez por semana. Muito obrigado pela conversa, viu? Camila, eu volto contigo. Certeza que agora, nessa volta às aulas, essa orientação vai ajudar as famílias. Obrigada também, tá? O PSD lançou oficialmente a candidatura de Raquel Lira à reeleição para o governo de Pernambuco. A convenção do partido foi ontem no bairro do Recife. Raquel Lira chegou no início da tarde ao Parador, no bairro do Recife. O local estava lotado de apoiadores políticos. Raquel subiu ao palco acompanhada de familiares, da candidata a vice-governadora Priscila Krause e dos candidatos ao Senado, Eduardo da Fonte, do PP, e Túlio Gadelha, do PSD. Além do ministro da Agricultura, André de Paula. Mas eu quero destacar uma coisa que para mim é muito importante particularmente. A capacidade que ela tem como líder de unir Pernambuco, da esquerda à direita. Aqui nós montamos o palanque mais plural dessas eleições. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, disputa a reeleição pelo PSD, partido que integra desde março de 2025. Aos 47 anos, ela é a primeira mulher a governar o estado. Formada em Direito, ingressou na carreira pública como delegada da Polícia Federal. Raquel é filha do ex-governador João Lira Neto. Sua trajetória política começou em 2010, quando foi eleita deputada estadual. Em 2016, foi a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru e conquistou a reeleição em 2020. 2 anos depois, em 2022, Raquel Lira ficou viúva. Fernando Lucena, seu então marido, morreu no dia do primeiro turno daquela eleição. Raquel Lira venceu a disputa pelo governo com mais de 3.100.000 votos no segundo turno. No discurso, a candidata defendeu a continuidade do governo e a boa relação entre Estado e municípios. Assim como o rio se junta com o mar, Pernambuco inteiro se encontra aqui. Não há uma cidade que se resolva sozinha. A compreensão de que somos fortes
quando a Agreste se junta com a mata, quando o sertão se junta ao cais, é a compreensão de quem somos como Estado e como país de Pernambuco que nós amamos. Não é pregando separação. Para tentar a reeleição, Raquel Lira conta com o apoio dos partidos Podemos, Novo, Avante e das federações União Progressista e PSDB Cidadania. A Federação PSOL Rede lançou a candidatura de Ivan Moraes ao governo de Pernambuco. A convenção foi realizada ontem à tarde. As candidaturas foram confirmadas na Casa Marielle Franco, sede do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, no bairro do Derby, no Recife. Jerônimo Galvão, presidente da Federação PSOL Rede em Pernambuco, chegou acompanhado dos candidatos. Para senador, a chapa tem apenas um nome, Paulo Rubens Santiago, da Rede Sustentabilidade. A candidata a vice-governadora é Alice Gabino, também da Rede. Ela é advogada e ativista ambiental. Ivan Moraes, do PSOL, é o candidato a governador do estado. É jornalista e escritor. Ivan Moraes foi o primeiro vereador eleito pelo PSOL no Recife. Foram 2 mandatos consecutivos. Agora é a primeira vez que disputa um cargo no Poder Executivo. Ivan Moraes tem 50 anos. Começou a trajetória política em 2016 como vereador no Recife. Foi reeleito em 2020. Nos 8 anos como vereador, ele foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Revisão do Plano Diretor da cidade. Os candidatos se encontraram com militantes e apoiadores ao som de frevo. No palco, Ivan Moraes disse que quer transformar a política no estado. É uma candidatura realmente popular. A única candidatura que será posta para fazer um governo que não estará aliado com as velhas oligarquias. Isso não acontece há décadas. Mas eu estou muito animado para dizer poesia para o Pernambuco. Eu estou muito animado para, com todo amor no coração, meter o pé na porta da política e mostrar para as pessoas que no ano que vem o carnaval vai durar o ano inteiro. Alice Gabino defendeu a candidatura como alternativa aos nomes tradicionais do estado. Porque tem gente que usa a bandeira e diz, Pernambuco, meu país. Eu não. A saia está dizendo o seguinte, com essa estampa, Pernambuco é do povo, Pernambuco é delas, Pernambuco é de todos nós. E a nossa luta se encontra nos jovens de periferia. A Federação PSOL Rede em Pernambuco tem ainda 25 candidatos a deputados federais e 31 a deputados estaduais. No sábado, o PSB lançou a candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. A recepção foi ao som de uma orquestra de frevo. Caravanas de militantes chegavam de todas as regiões do estado e lotaram o Clube Internacional do Recife. O ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, chegou no meio dos militantes. Estava acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa, do Partido Republicanos, e da ex-deputada Marília Reis, do PDT, candidata ao Senado. No palco, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o senador pelo PT, Humberto Costa, candidato à reeleição, dirigentes e políticos da Frente Popular. O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos, fez coreografia com os militantes e exibiu um vídeo onde mostrou realizações na prefeitura e apareceu ao lado do presidente Lula. No discurso, o vice-presidente Alckmin declarou apoio à candidatura de João Campos e falou de futuras parcerias. Governo participativo, governo descentralizado, gerador de emprego, promotor do desenvolvimento e a segunda parceria com o presidente Lula, trabalhando juntos em benefício da nossa população. João Campos tem 32 anos, é engenheiro civil, casado com a deputada federal Tabata Amaral, também do PSB. É filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto do ex-governador Miguel Arraes. No discurso, ele disse que está no time do presidente Lula e prometeu colocar Pernambuco num lugar de protagonismo. Nós não vamos assistir parado as oportunidades chegarem na Bahia, no Ceará,
na Paraíba, em Alagoas, e não chegar no nosso estado. A gente não nasceu para ser segundo, terceiro ou quarto lugar. Pernambuco é um estado que declarou 3 vezes independência antes do nosso país fazer. É um estado das revoluções, é o estado do inconformismo, é o estado do impossível que pela luta... A convenção serviu também para oficializar os candidatos do PSB a deputado federal e a deputado estadual. São 45 candidatos à Assembleia Legislativa de Pernambuco e 26 nomes que vão disputar uma vaga para a Câmara Federal em Brasília. No sábado também aconteceu a Convenção do Progressistas. O evento foi na sede do PP, no bairro do Pina, na zona sul do Recife. O partido lançou a candidatura do deputado federal Eduardo da Fonte ao Senado e anunciou apoio à reeleição da governadora Raquel Lira, do PSD. Em época de eleição, as redes sociais não param com tanta mensagem e propaganda política. E sabe aqueles vídeos falsos que manipulam o rosto e a voz das pessoas? Eles estão totalmente proibidos nestas eleições. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral criou regras bem rígidas para as campanhas deste ano. E a gente volta a conversar com a Natália Dielu agora sobre esse assunto, já para saber, Natália, o que pode render multa ou até comprometer assim, completamente a campanha de um candidato. Boa tarde, 12:08. Boa tarde, Camila. São muitos pontos que a gente precisa destacar, né, nesse período de campanha eleitoral. Você falou das deepfakes, do uso de inteligência artificial. Mas primeiro a gente vai começar falando sobre essa campanha na rede social, né? O que pode e o que não pode. A gente está aqui ao lado de Américo Pinto, que é advogado especialista em direito público. Doutor, cada vez mais, né, a presença digital é indispensável e no período eleitoral é muito utilizado pelos candidatos, né? O que é que pode na rede social? Boa tarde para o senhor, nesse período de campanha eleitoral. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo em casa. Nesse período eleitoral, a gente pode sim fazer postagens nos sites oficiais, desde que as URLs sejam enviadas para a Justiça Eleitoral. Também é possível que sejam feitas postagens em blogs, nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. É importante também a gente salientar que, no tocante ao impulsionamento, ele é possível, mas tem que ser feito exclusivamente direto na plataforma e através de um CNPJ que tenha cadastro com uma pessoa responsável por isso. Impulsionamento é quando aquela pessoa paga para a plataforma, né, divulgar mais aquela postagem. Então, isso é permitido desde que seja direto com a rede social. Ou seja, se tiver uma grande página e esse candidato quiser divulgar, né, a campanha dele nessa página diretamente com uma pessoa, não pode. Não pode. Inclusive, é permitido o impulsionamento diretamente junto às plataformas como a Meta, por exemplo, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. E é proibido quando a gente tem o impulsionamento através de pessoas físicas ou terceiros, para que a gente não haja justamente essa terceirização do impulsionamento. O que pode acontecer com um candidato que burlar essas regras? Eventualmente, se isso cair e vier à tona, pode eventualmente sofrer multas e até cassação do mandato. Hoje, né, os influenciadores têm um trabalho muito forte na internet. Eles podem participar de campanhas eleitorais. Os candidatos podem se utilizar desse recurso também dos influenciadores digitais? Veja só, Natália, os influenciadores podem sim participar das campanhas, mas desde que seja algo orgânico, que seja por parte deles, que seja algo realmente que não tenha financiamento por parte de nenhum partido ou nenhum candidato, mas pode sim. Porque senão cai exatamente nessa outra regra que o senhor falou, né? Somente como CNPJ. Exatamente, exatamente. As pessoas que virem algum tipo de irregularidade, elas podem denunciar? Sim, existem algumas formas ativas de fazer essa denúncia através de denúncias no aplicativo Pardal. Existe também o sistema que é o SIAD, Sistema de Alerta à Desinformação contra as Eleições, e também existe um acordo de cooperação entre as páginas as redes sociais, as plataformas e a Justiça Eleitoral, onde essa comunicação é direta, tornando todo esse processo de denúncia muito célere, porque a gente sabe que
Nas redes sociais, hoje em dia, qualquer coisa, questão de minutos, de segundos, a propagação é muito grande e pode acabar prejudicando ou favorecendo alguém de forma muito forte. Disparo de mensagens assim em massa, doutor, utilizando robôs. A gente sabe que isso acontece muito. Vejam, robôs e disparo em massa são terminantemente proibidos. Disparos em mensagens, em grupo de mensagens, são permitidos desde que sejam feitos por pessoas físicas, eleitores voluntários de bom grado, tá? Então, isso também é um grande problema que pode acarretar, eventualmente, até numa cassação de mandato. A gente vai continuar conversando, doutor, porque Camila chamou a gente falando sobre a questão da inteligência artificial, das deepfakes. A gente vai ter ainda mais uma participação como advogado para explicar esses pontos, Camila. Assunto importante e pertinente para o momento. Até já, viu? E a seguir, o crescimento das apostas online pelo celular tem acendido um alerta grave para a saúde mental. Por isso, o SUS passou a oferecer atendimento gratuito para quem precisa de ajuda para largar o vício. A gente volta com esse assunto já. E você vai ver também a possibilidade de se ter o celular roubado ou furtado. É uma das maiores preocupações de quem anda nas ruas. E tem 2 cidades de Pernambuco que estão no ranking dos 20 municípios brasileiros onde mais acontecem esses crimes. O Enem volta num instante só, 12:12. Meio-dia e 15, Enem de volta com informações do trânsito para você. Essa primeira imagem é da BR-101, cidade universitária, câmera que fica ali pertinho, então, do Hospital das Clínicas, no lado direito, sentido Curado, lado esquerdo, Macaxeira, no Recife. Bora pular de imagem agora para a Avenida Conde da Boa Vista, com a Rua da Aurora. Essa é uma câmera que fica perto do Cinema São Luís, tá? Nossa, olha como que o trânsito está pesado, né? E quando chove, a tendência é da gente encontrar trânsito mais lento do que o de costume, né? E é o que a gente está vendo agora. Tá chovendo, a gente já trouxe a previsão do tempo da APAC aqui no início do Enem, mas reforço com vocês, aqui na região metropolitana, a gente deve ter pancadas de chuva ao longo do dia ainda, chuva que pode ser fraca e pode ser moderada também. Tem mais uma imagem de trânsito para a gente ver agora, Avenida Agamenon Magalhães. É o trecho ali do Parque Amorim, já perto ali da Zona Norte. Esse é o sentido de quem vai para Olinda. A gente também está vendo pista molhada nesse momento, mas por essa imagem a gente vê que os motoristas conseguem seguir sem ocorrência. Bora dar um pulinho na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, que fica no bairro dos Aflitos. Essa câmera é aquela que fica perto do sinal de trânsito, tá, pessoal? Por isso que a gente vê os carros parados agora, o motociclista que avançou um pouquinho ali na faixa de pedestre. Agora só dá um tempinho para a gente ver o sinal abrir, para aí a gente ter certeza de que os motoristas e motociclistas conseguem passar sem problemas. E aí sim, ó, o sinal abriu, a gente vê agora o pessoal passando por esse ponto. E a gente segue circulando pelo trânsito na Zona Norte, agora de carona com o nosso repórter cinematográfico Elvis Lopes, que está na Globomoto, passando pela Avenida Rui Barbosa. Esse é um trecho que tem muitas escolas particulares, né, no Recife, é o horário em que os estudantes estão sendo liberados. Então aí, ó, na Rui Barbosa, que tem sentido único para o Derby, a gente vê chuva também e o trânsito um pouquinho mais lento do que o de costume. Bora para a Zona Sul do Recife, na Rua Professor Eduardo Vanderlei Filho, em Boa Viagem. A gente vê também, ó, que tem escolas nessa região, vê também pista molhada, mas o trânsito bem tranquilo nesse momento. E a gente também quer dar uma olhada em Olinda, Rua do Sol, sentido bairro do Varadouro, é o sentido de quem vem para o Recife, né? Ó, pista molhada também, chuva lá em Olinda, pessoal. E o trânsito lento, né? Essa também é uma parte da cidade que tem muitas escolas particulares e a gente vai voltando ao hábito de encontrar o trânsito mais lento em determinados horários, em pontos que ficam próximos aos das escolas. Hora de conferir
algumas das vagas de emprego que são anunciadas no cedep.pr.gov.br. São vagas que estão disponíveis em todo o estado e a gente separou algumas aqui para vocês. Para assistente de vendas, tem 60 vagas para a cidade de Paulista. Precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário anunciado é de R$ 1.621. Vamos para a próxima tela, então. A gente separou aqui para vocês 20 vagas para auxiliar administrativo também em Paulista, com ensino médio completo, 3 meses de experiência, mas o salário não foi informado, tá? Outra oportunidade, então, para você que está buscando emprego, 100 vagas para atendente de telemarketing no Recife, tá? A exigência, ensino médio completo e 6 meses de experiência também, tá? Salário de R$ 1.621. A gente separou mais uma tela aqui para vocês. Auxiliar de limpeza, são 2 vagas em Araripina. Precisa ter o ensino fundamental completo e precisa ter 6 meses de experiência também, tá? O salário não foi informado, você encontra mais informações e outras oportunidades no cedep.pe.gov.br. Sabe quando você quer comprar um produto ou contratar um serviço e a empresa diz que você só pode levar se comprar outra coisa junto? Essa é a famosa venda casada, uma prática que prejudica o bolso do consumidor e é totalmente proibida por lei. Ela aparece em várias situações do nosso dia a dia, como na exigência de um seguro para liberar um empréstimo no banco ou até naquela cobrança de consumação mínima na casa de show. E olha quem está aqui de volta com a gente é Diogo Franco para explicar como é que a gente pode fugir dessa armadilha, tá? Ô Diogo, como é que o cliente então faz para identificar e às vezes, por mais que a gente diga que não quer levar esse segundo produto ou esse segundo serviço, o vendedor, a vendedora fica na insistência, né? Como é que a gente faz para dar um ponto final na conversa e levar só o que de fato quer? Camila, para responder essa pergunta, a gente convidou aqui Débora Gonçalves, que é advogada, especialista em direitos do consumidor, e ela vai explicar para a gente. Mas antes de responder essa pergunta, ela precisa explicar para a gente o que caracteriza, de fato, uma venda casada. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Então, a venda casada, ela acontece quando o consumidor ele quer adquirir um produto ou um serviço e para que ele consiga, ele é condicionado a contratar um segundo serviço ou produto que ele não escolheu, que ele não quis, que ele não sabia que ia ter que contratar. Então, isso é a venda casada e ela fere diretamente o artigo 39, parágrafo 1º do Código do Consumidor. Percebeu essa prática, o que é que o consumidor deve fazer? De imediato, se o consumidor realmente não quer aquele segundo serviço, ele tem que informar que não vai fazer a venda, pedir para ser retirado aquele segundo serviço e, caso não seja permitido pelo fornecedor, ele não faz a compra e faz a denúncia pelo consumidor Gov. Débora, todo combo com desconto é venda casada ou existe diferença? Existe uma diferença. Combo é uma situação que você escolhe, não é condicionada. Então, quando você tem um combo, uma promoção, ela é diferente da venda casada, porque a venda casada, como eu disse, o que caracteriza é o condicionamento, a obrigatoriedade. O combo não, é algo que vai vir junto do produto como uma bonificação. Um banco pode exigir a contratação de um seguro para liberar um empréstimo ou não? Não, de forma alguma. Imediato, caso isso aconteça, o consumidor tem o direito de dizer que não quer a contratação desse seguro. A pergunta também é permitido obrigar o cliente a financiar um imóvel em um banco específico? Não. O cliente ele pode escolher o banco que ele quer financiar, porque pode ser que tenha vantagens melhores. O que é que pode acontecer? É daquela empresa trazer benefícios de você financiar em um banco específico. Então, caso você veja que está benéfico para você, para o consumidor e quiser, aí sim você contrata naquele banco que foi indicado pela empresa. Salões de festa podem condicionar o aluguel do espaço à contratação do buffet da casa ou não? Não, de forma alguma. Uma coisa é a contratação do salão, outra coisa é do serviço de alimentação. Então, são coisas diferentes. Também não pode se exigir essa venda casada, mais uma vez, só se for uma bonificação ou algo que seja realmente benéfico para o consumidor.
casas de shows costumam botar consumação mínima. Isso em bares também, né? Acontece bastante. Isso pode ser considerado venda casada ou não? Sim, pode ser considerada uma venda casada se for obrigatório. Então, esse é o X da questão. Se aquele fornecedor está lhe obrigando a ter aquele serviço a todo custo, é considerado uma venda casada. As escolas, elas podem obrigar aos pais a comprarem fardamento, material escolar, num único local para poder ter descontos? Não pode condicionar. O que acontece? Se aquele material ele só vender naquele local específico, aí se pode haver uma justificativa. Mas se está indicando ali uma loja de um material que você pode encontrar em outros meios, não é obrigatório. Quais são os casos de venda casada mais comuns que passam despercebidos pelos consumidores, né? Acho que os mais clássicos são realmente os empréstimos, que normalmente vêm com essa coligação de algumas tarifas e seguros, né? Os financiamentos de imóveis, a questão das escolas, como você bem mencionou, são os mais clássicos de venda casada, porque é uma venda que você está naquele calor da emoção e na hora você não lê ali as entrelinhas e consegue perceber que está sendo vítima de uma venda casada. Mas caso você venha a fazer a assinatura, ainda pode recorrer aos meios jurídicos, ao consumidor Gov, porque é um direito do consumidor não passar por essa situação. Débora Gonçalves, muito obrigado pela sua entrevista. Camila, eu volto contigo no estúdio. Importantíssimas. Obrigada também, hein? Quem tem um cachorro em casa sabe que ele faz parte da família, né? Quando ele vai ficando mais velhinho, exigindo mais atenção, principalmente aí, que os cuidados devem ser redobrados. E é Gustavo Ferreira quem chega com esse assunto agora. Oi, Gustavo, boa tarde para você. Eu falei de cachorro, mas pode ser gato também, os bichos de estimação no geral. A gente precisa se preparar para o envelhecimento deles e para o momento da despedida, né? Como? Com você. Camila, é um cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? E eles fazem parte da família. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou aqui com a Alana Farias, que é médica veterinária, e com Natália, que é advogada, e que está recebendo a gente aqui, eu e Dai Santos nas imagens, com essa mocinha, toda refestelada no sofá. Apresenta pra gente, Natália, bom dia, boa tarde, né? Quem é essa fofura aí no sofá? Essa aqui é Sasha, é a mais nova da casa, que tem 12 anos. 12 anos. E já é idosa para ser um pet, né? Já tá cansadinha, né? Tá vendo ali, ó. Ela ainda é... Mas tem a outra, a Zara, que tá ali sentada, deitadinha no chão. Ela tava toda faceira aqui, mas se escondeu, né? Me diz, Natália, como é que você faz para cuidar delas, né? Nessa idade já avançada? A alimentação é diferente, atividade física, como é? Sim, a gente cuida, assim, com a ração específica, sênior, né? Para a idade delas. E a gente também, todo dia, a gente desce com elas, eu moro em prédio, então dou uma passeada de 2 a 3 vezes por dia, um banho regular, toda a medicação que elas precisam, porque ela, por exemplo, tem um probleminha de pele, então ela precisa de uma medicação específica. E aí, acompanhada direitinho pela veterinária, exames em dia, vacinas em dia, tudo isso muito importante, sabe? Eu acho que... E o amor, né? É o amor, é o xodó. Em todas as idades ele faz bem, né, Natália? Deixa eu ver aqui se a Alana concorda com você. Ô, Alana, boa tarde, bem-vinda também. Natália está fazendo direitinho com as 2 meninas. Boa tarde, bem-vinda. Quais são as orientações, né, para quem também tem um pet em casa já com essa idade mais avançada? Boa tarde, tudo bem? Sim, está fazendo bem direitinho. A gente precisa que esse pet seja acompanhado, né? Principalmente por ter mais idade, né? Fazer um acompanhamento, consultas de check-up, não só levar no veterinário quando estiver doente. Então, para um pet idoso, a gente precisa fazer um check-up de pelo menos de 6 em 6 meses, né? Manter uma alimentação saudável, que é o que minha amiga já faz, não é isso? Vacinas em dia, né? E, além de tudo, promover o bem-estar do animal. Então, passeios, né? Encaixar ele também na nossa rotina, que eu sei que é bem corrida, mas a gente também precisa disso. Quais são aqueles sinais? Para quem é um tutor, para quem cuida, para quem tem pet, é mais fácil, né? O olhar é mais atento. Mas para quem, de repente, um parente viu alguma coisa, o que já pode servir de alerta, né? De que a idade está chegando, de que pode ter alguma coisa ali?
É um animal que costuma ficar mais letárgico. Letárgico é quando ele fica andando mais devagarinho, né? Tendo aquelas dificuldades que a articulação, a gente já vê que não está a mesma coisa, dificuldade de subir no sofá, que a gente estava até comentando aqui, que um ainda sobe, mas a outra não sobe. Avaliar a questão de apetite, de perca de peso, né? De ganho de peso, né? Vômitos, diarreia. Então, a gente já começa a avaliar o animal como um todo, um geral. Isso depende da raça, depende da espécie, que pode ser gato também, né? Esses cuidados eles têm que ser específicos? O cuidado é para todas as espécies, né? Mas a gente tem algumas particularidades, tanto de raça como de espécie. E aí vai variando. O importante é sempre ter esse acompanhamento, né, Lana? Como você faz, você disse que não perde... Elas fazem mais exame que você, inclusive, você falou, né? Elas têm dermatologista, elas têm endocrinologista. A gente faz essa observação, né? O olhinho está ficando mais cinza, a gente vê que está surgindo a catarata, né? A audição já não é a mesma coisa, mas aí a gente procura, assim, ir encaixando nos veterinários específicos e vamos lá, cuidando. E segue a vida, né? Seguir com qualidade. Natália, muito obrigado por compartilhar esse teu exemplo, né, de cuidado com todas elas. A Lana também, obrigado pelas dicas. E é isso, gente, um olhar atento e muito amor, muito acolhimento em todas as idades, ainda mais quando a vida vai passando. Camila, volto com você. Para aproveitar ao máximo, né, Gustavo? Porque às vezes a gente teve um pet, mas quando a gente era criança, então a gente nem sabe direito como que foi o envelhecimento deles, né? E agora, na vida adulta, a gente precisa entender melhor. E tem muita gente que vai passar pelo envelhecimento dos pets agora pela primeira vez, né? Então precisa calibrar esse olhar. Muito obrigada. Pernambuco tem 2 cidades no ranking das 20 onde mais acontecem roubos e furtos de celulares no país. O Recife ocupa a 11ª posição e Olinda está na 8ª colocação. Um desafio para a segurança pública e um alerta para a população. É nas ruas que esse tipo de crime costuma acontecer. Desde o carnaval do ano passado, Mariana sai de casa mais atenta. Foi durante a festa que ela teve o celular furtado. Ela chegou a usar o aparelho para um pagamento e só um tempo depois percebeu que ele tinha desaparecido. Eu estava no meio do bloco e parei para comprar uma bebida. No momento que tirei meu celular para aproximar na maquininha do cartão, guardei de volta e me virei para pegar a bebida. Quando voltei, eu já dei conta de que meu celular tinha sido furtado. Não vi quem foi muito rápido. Em Pernambuco, o número de celulares roubados e furtados entre 2024 e 2025 diminuiu 14%. Passou de 48.419 para 41.505. Mas na lista chama a atenção que Olinda aparece como a 8ª cidade do Brasil com a maior taxa de roubos e furtos de celulares. Uma taxa de 1.060 aparelhos subtraídos por 100 mil habitantes. Na prática, isso significa que aproximadamente 1 a cada 94 moradores teve um celular roubado ou furtado em 2025. Os clientes chegam aqui falando que já ouviu, quando estava passando, já ouviu alguém sendo roubado, né, sendo subtraído do celular daquela pessoa. Eu já vi muitos relatos já, homem, tu é doido, é? E medo o cara tem, né, que fazer o quê? Tem que sair para a rua para ganhar o pão de cada dia. De acordo com a SDS, praticamente metade dos crimes de celulares roubados ou furtados aconteceram nos 3 primeiros meses do ano. O gerente-geral de Análise Criminal e Estatística da Secretaria de Defesa Social afirma que os números são impacto dos crimes que aconteceram no período do Carnaval. A gente tem uma média muito maior do que a média do restante do ano. O advento do Carnaval, muita aglomeração, a Olinda recebe uma população flutuante elevada. Então, se a gente considerasse, por exemplo, a média que acontece de roubos e furtos do restante do ano, se fosse uma média que acontecesse durante todo o ano, fatalmente Olinda não estaria nesse ranking dessas 20 maiores cidades. De acordo com a SDS, os dados ajudam a Secretaria a se preparar melhor para os anos seguintes. A gente consegue monitorar aqui diariamente qual foi o bairro, qual foi, então, isso, o policiamento é orientado à evidência, é orientado às estatísticas, então essas estatísticas subsidiam o trabalho do lançamento policial e a gente observa a melhoria, né? Como a gente falou, em 2025 a gente teve uma melhoria já de 8,3% em relação a 2024 e no primeiro semestre desse ano, especificamente em Olinda, a gente aponta uma redução de 23% em relação ao que ocorreu em 2025.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que os crimes têm características diferentes. Enquanto 77% dos roubos acontecem em vias públicas, quase metade dos furtos também ocorre nas ruas, mas sem violência. Outros 15% são registrados em estabelecimentos comerciais e 6% no transporte público. Os horários também revelam um padrão. Os roubos se concentram principalmente entre 5 e 6 da manhã e entre 6 da tarde e 11 da noite, quando muita gente está voltando para casa. De acordo com o representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados podem ajudar no direcionamento de políticas públicas de combate à violência. É uma forma de monitoramento feito pela sociedade civil, né, através de dados, de metodologia científica, onde a gente apura evidências justamente para pautar o tema e para fazer uma análise tanto nacional, a nível Brasil, como verificar aquelas regiões onde você tem ou grandes reduções ou grandes aumentos. Para quê? Para que nas regiões que tem grandes reduções, a gente observe o que está sendo implementado ali, quais são as políticas públicas que estão rodando ali, para que essas boas práticas possam ser compartilhadas com outras regiões e assim proporcionar melhoria, né, na condição de segurança pública. O Recife também está entre os 20 municípios com maiores taxas de aparelhos subtraídos por 100 mil habitantes. Aparece na 11ª posição, com uma taxa de 965 roubos ou furtos por 100 mil habitantes. No Brasil, mais de 830 mil celulares foram roubados ou furtados em 2025. Foram 2.276 aparelhos levados por dia, uma média de 95 por hora. Uma experiência que mudou os hábitos de Mariana. Agora, quando ela vai às festas ou eventos com muita gente, ela leva a bolsa assim, trancada. No próprio dia do meu furto, uma amiga que estava comigo no bloco disse: não, eu só ando com cadeado na bolsa. E eu perguntei: mas como cadeado? Eu achei que era cadeado que coloca a chave. Mas é o cadeado que tem código, e aí eu adotei essa prática. E agora eu só ando com o cadeado na pochete. Um treinador de futebol foi morto e outras 5 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em um ginásio esportivo de Ribeirão, na zona da Mata Sul de Pernambuco. O crime aconteceu na noite do sábado, enquanto uma partida de futsal era disputada. Valdeberg Pires da Silva, de 36 anos, treinador do Vitória Futebol Clube, morreu. Os feridos estavam em quadra quando homens armados chegaram ao local atirando. Eles foram levados para o Hospital Regional de Palmares e um dos pacientes já recebeu alta. A Polícia Civil investiga a motivação do ataque e segue em busca dos criminosos. No momento do crime, uma pessoa fazia uma transmissão ao vivo do jogo e quem acompanhava acabou vendo o momento dos tiros. A notícia está no G1 Pernambuco. Você confere também o que a polícia está apurando sobre este caso de Ribeirão. O crescimento das apostas online pelo celular tem acendido um alerta grave para a saúde mental. O que muita gente encara apenas como uma diversão ou uma tentativa de ganhar dinheiro extra pode sair do controle e destruir o orçamento da família. Por isso, o SUS passou a oferecer atendimento gratuito para quem precisa de ajuda para largar o vício. E Bruno Fontes está acompanhando esse assunto. Oi, Bruno. Olá, pessoal. Veja só, a gente sempre fala muito desse problema que algumas pessoas têm com o álcool, o alcoolismo. Mas também há muita dependência hoje de muitas pessoas com essas apostas online. E tem tratamento para isso. Eu estou, inclusive, aqui no Parque da Tamarineira, tem um setor que cuida dessas pessoas e também nos CAPs, que estão espalhados aqui por toda a capital pernambucana, aqui no Recife. Estou com o psicólogo Henrique Landim, ele também é técnico em saúde mental da Prefeitura do Recife e vai explicar para a gente agora como funciona, como é que essas pessoas podem gratuitamente procurar os CAPs. Henrique, muito obrigado em estar aqui conosco. Por que tem essa preocupação com essas pessoas que vivem quase que todos os dias fazendo essas apostas online? Os prejuízos da adicção, né? das apostas online, ou seja, a ludopatia, ele é um problema
nacional que vem atingindo milhões de famílias, né? Seus sintomas estão diretamente associados à dependência, à compulsão do uso dos jogos e, predominantemente, os prejuízos relacionados a essa compulsão. Então, perda de dinheiro, sintomas ansiosos e depressivos. Hoje, no Brasil, estima-se que em torno de 15% da população já teve acesso ao uso de jogos online, das bets, né? E que no mundo, 1,2% elas vêm desenvolvendo a dependência desses jogos. Então, é preciso que o Sistema Único de Saúde oferte uma ação adequada em saúde mental para essa população. E, para isso, o SUS possui a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que é uma rede nacional, que oferta justamente atenção e tratamento a pessoas que têm problemas de saúde mental. Essa atenção ela é gratuita, ela é de acesso a todos, né? E os principais pontos da RAPS são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que é onde nós estamos agora. Destrói famílias esse vício? Sim, sim. A compulsão, né, ao uso dos jogos virtuais pode levar, sim, a problemas sociais, familiares, devido a problemas econômicos e relacionais. Então, hoje, a gente tem um grande número de pessoas que desenvolvem uma série de comorbidades, como alcoolismo, uso de outras substâncias, perda de dinheiro, sintomas depressivos intensos e ansiosos. E, para isso, é preciso que haja uma equipe multiprofissional que oferte realmente atenção adequada. Como são essas terapias? Há um tratamento individualizado para cada pessoa a partir das suas potencialidades e seus desejos, dentro de uma equipe multi, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, assistentes sociais, agentes redutores de danos, entre outras categorias. Esse atendimento é espontâneo? Tanto o indivíduo que tem algum tipo de problema relacionado ao uso intenso de jogo, quanto os seus familiares, podem buscar os centros de atenção psicossocial. Em Recife, nós temos 18, né, das quais 5 são especializados em problemas relacionados à adicção, né, ou à compulsão de maneira geral, na qual esses familiares também serão acolhidos, serão ouvidos, e a partir daí se iniciará um projeto de cuidado à pessoa. O Ministério da Saúde ele também oferta telesaúde para a população que tem algum tipo de adicção, né? É só entrar no Meu SUS Digital e procurar a aba de teleatendimento em problemas relacionados a jogos, a qual você vai passar por uma triagem e também pode receber atendimento psicológico gratuito pelo Meu SUS Digital. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui no NE1, trazendo esse assunto, pessoal, tão sério, viu? Das pessoas que, infelizmente, têm essa dependência nos jogos online, nas apostas. O voto é o principal instrumento para garantir a participação da população nas decisões que podem mudar o futuro do Estado e do país. E a partir de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral está promovendo uma programação especial para explicar como funciona o sistema de votação com a urna eletrônica. A ideia é aproximar a sociedade do processo democrático, principalmente essa nova geração de estudantes que está começando a votar. Quem tem os detalhes é Ivan Duarte. Essa exposição que você está vendo na imagem faz referência aos 30 anos da urna eletrônica. Ela e uma outra exposição que demonstra o caminho do voto, desde que o eleitor vota até o boletim da urna, estão em exposição aqui no hall do Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Agamenon Magalhães, e fazem parte também da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, que é uma semana criada pela Justiça Eleitoral para levar aos cidadãos conhecimento sobre o sistema eletrônico de votação. E a partir dali, as pessoas poderão tirar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, questionar, conversar sobre o sistema e entender como é que ele funciona do jeito correto. A segurança da urna, ela está baseada em vários princípios, tá? Tecnologia, então a gente usa a urna eletrônica, tanto os componentes internos, que a gente chama de hardware, o físico, quanto os sistemas, os softwares, são todos, eles usam certificação, eles usam assinaturas digitais, eles usam criptografia, então tecnologia de ponta, mas não só na tecnologia, mas na fiscalização. Então, todas as etapas de preparação da urna para a eleição são realizadas em cerimônias públicas. Essa semana tem ações em escolas de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e também Petrolina. Começa hoje e vai até sexta-feira. Quem quiser visitar
essas exposições, pode vir aqui ao TRE, fazer a inscrição para visitar. E a semana continua com as ações em diversas escolas. Além dos alunos observarem as exposições, eles tiveram também uma palestra para falar sobre a segurança da urna eletrônica. É aqui no TRE, o presidente do TRE participou e também alunos das escolas Silvio Rabelo, Barbosa e Lima e também o Colégio Vera Cruz, que é da rede particular. Os dois que eu falei antes são da rede pública estadual. Nós conversamos com alguns alunos para entender o que eles já sabiam sobre o sistema eletrônico de votação e também como está a expectativa deles para a votação deste ano. São alunos que vão votar pela primeira vez. Vamos acompanhar o que eles disseram. Eu quero realmente entrar nesse meio e, como se fala uma palavra, como eu posso dizer, ajudar o Brasil a melhorar e as coisas ser bem melhor. Também estou exercendo meu direito de cidadã, que eu voto, e eu fico muito feliz em fazer parte, e é meu primeiro ano votando, e a principal escolha disso é você escolher quem você vai votar, e tem que escolher cuidado e tomar cuidado com as notícias falsas. Além dos alunos, nós também conversamos com o presidente do TRE, Fernando Cerqueira, sobre essa ação da Semana do Sistema Eletrônico de Votação e o objetivo, segundo ele, o principal é combater a desinformação, as notícias falsas e também promover a conscientização desses alunos que são os eleitores do futuro, mas que também têm muitas eleições pela frente para viver e estarão daqui, de hoje para o presente, e também no futuro, decidindo como é que vai estar o Brasil dos próximos anos. Vamos acompanhar o que disse o presidente do TRE. Nós estamos especialmente focando no ponto não apenas da eleição em si, como também da votação através da urna eletrônica, da apuração e do resultado, para que todos eles, o eleitor do futuro, possa ver que o nosso sistema eleitoral é altamente confiável. Como é que esse sistema, na verdade essa semana, ajuda também a combater a desinformação e as notícias falsas? Esse é o ponto principal que nós temos o maior cuidado, é de que informar é dar bom conhecimento, é o conhecimento da verdade. Desinformar é exatamente a propagação da mentira. E nós queremos mostrar a eles essa diferença entre o que é verdade e o que é mentira, para que o eleitor, como cidadão, possa exercitar o seu poder de voto da melhor forma possível para o bem do nosso país. E bora continuar falando, então, sobre esse combate à desinformação nas eleições, né? O uso de inteligência artificial pelos candidatos vai ter que seguir regras rígidas a partir deste ano para não confundir o eleitor. E Natália Dielu já está aqui de volta, ela já falou sobre os vídeos com manipulação de imagem e de voz. E, claro, a gente quer saber mais, né, Natália? Porque todo mundo precisa desse alerta agora. É verdade, candidatos e apoiadores também, né, Camila? A gente está aqui com o doutor Américo Pinto, que é especialista em Direito Público e também integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Doutor, explica para a gente sobre o uso da inteligência artificial durante a eleição, o que não pode. Isso a gente também acaba entrando aí na questão da deepfake, que é a manipulação de imagem e de voz. Pois é, Natália, a inteligência artificial esse ano nas eleições vai ter um caráter mais robusto na questão da cobrança. Essa questão da deepfake, ou seja, a alteração de imagem e vídeo e som, pode acarretar tanto um grande prejuízo quanto um grande benefício para algum candidato. Sendo assim, o monitoramento e a fiscalização nesse âmbito vai ser muito mais forte e muito mais firme. Assim como as punições para quem não respeitar as regras impostas pela Justiça Eleitoral também serão mais robustas. Deepfake é um crime, né? Exatamente. Ainda mais quando a gente está falando de eleição, como eu falei anteriormente, hoje em dia, em segundos, a disseminação de informação é muito grande e pode acabar realmente acabando com a carreira de alguém ou alavancando alguém de uma forma muito forte.
deepfake, manipulação de imagem, de voz, está proibido, assim como fake news, porque são notícias falsas, né? Exatamente. Inclusive, é importante frisar a questão das punições que variam desde multas de 5 a 30 mil reais a também direito de resposta por parte do candidato prejudicado no período do impulsionamento daquela propaganda que foi feita através de deepfake. Então, doutor, as pessoas querem participar. A Luísa mandou uma pergunta aqui dizendo: se eu usar a inteligência artificial para criar uma imagem ou vídeo sobre um candidato, preciso avisar que aquele conteúdo foi produzido por IA? Como esse aviso deve aparecer? Precisa sim. A Justiça Eleitoral traz a obrigatoriedade de uma marca d'água no conteúdo que seja gerado por IA, constando: esse conteúdo foi feito por inteligência artificial, e também de forma sonora. É preciso que haja a questão da fala, conteúdo gerado por inteligência artificial, para ficar claro na cabeça das pessoas que foi através da IA que gerou aquele conteúdo. Sendo um candidato ou um apoiador. Exatamente. É bom a gente pecar sempre pelo excesso, para não prejudicar o seu candidato. Uma pessoa disse: sou influenciador digital e apoio um candidato. Posso fazer publicações defendendo essa candidatura sem problemas? Ou existem restrições específicas para quem tem muitos seguidores? Não tem problema nenhum. Você, como influenciador, pode sim apoiar o seu candidato de forma orgânica, gratuita, usando da sua vontade. O que não pode, que é proibido, é justamente que um partido ou um candidato esteja financiando determinado influenciador para estar falando bem ou mal de determinada pessoa. Mariane disse: vi nas redes sociais um vídeo que parece mostrar um candidato dizendo algo polêmico, mas suspeito que seja falso. Como posso verificar a informação e denunciar esse conteúdo? Veja só, hoje em dia existem IAs para verificar se estão utilizando inteligência artificial em determinado conteúdo. Você poderia usar alguma IA desse tipo, mas para denunciar pode ser através do aplicativo Pardal ou no próprio site do TSE. Existe uma parte lá do SIAD, que é o Sistema de Alerta à Desinformação contra as Eleições, onde você vai poder fazer lá uma denúncia também. E se quiser algo mais firme, tem a questão da representação junto ao Ministério Público Eleitoral. Muito obrigada, viu, doutor Américo? Está aparecendo aí o site do TSE para vocês. Dá para buscar esse SIAD, que é SIADE, no site do TSE e fazer uma denúncia. Muito obrigada, doutor. A gente volta com você, Camila. A gente ainda precisa aprender a lidar com a inteligência artificial, né? Muito obrigada. Agora, 12h, 50 minutos. Respira fundo comigo e pensa, hein? Estamos seguindo para o segundo semestre do ano e muita gente ainda não conseguiu tirar as metas de 2026 do papel, né? Aquele projeto pessoal, mudança na rotina, os estudos. Bianca Carvalho foi às ruas ouvir o que o povo planejou para este ano e conseguiu. Bora cumprir? Bora ver? O que você pensou para este ano? Deixar de fumar e ler mais. Mais conhecimento e também mais saúde. Fazer ginástica, aí agora mesmo estou saindo para caminhar. E eu, todo dia de que vou, aí não vou, mas agora eu vou. Conseguir aulas, melhorar nas minhas aulas também. Eu e a minha esposa, a gente pensou vamos trabalhar para si, vamos empreender. Conseguiu? Estamos caminhando, empreendendo, né, bolos, doces. E o que é que você vai fazer para esse segundo semestre? Qual vai ser o foco, assim, que você não chegou ainda onde você queria, mas vai fazer agora? Eu tenho uma vontade que é retomar a minha habilitação, que agora o processo ficou mais acessível, e também investir em outras áreas de conhecimento também. Eu tenho que persistir, né? Hoje mesmo eu já estou indo. Eu vou seguir como as pessoas me ensinam, né, a fazer, né? 1 por dia, ou 2 por dia, 3 por dia, e diminuindo, cada semana diminuindo. Até conseguir parar. Até conseguir parar. E para ler? Eu estou pensando em pegar um livro todos os dias, vim sentada e lendo um livro. E ainda tem planos para segundo semestre. O que é que você está planejando para o segundo semestre? São concursos. Na área de concurso público, estou buscando minha aprovação. Tantas metas, né? A gente viu que algumas pessoas traçaram metas, estão conseguindo cumprir, outras nem tanto. E dá tempo de reorganizar a vida, gente, transformar intenção em ação nesses próximos 5 meses. Diga que sim, Gustavo, por favor.
Eu digo que sim, digo que muito. Viu, Camila? Tem muito tempo. Enquanto há vida, há oportunidade para a gente começar a cumprir o que promete e prometer outras coisas também. Mas a gente vai entender agora aqui com a Amanda Patrícia, psicóloga que está aqui ao meu lado, como é que a gente pode se planejar para o futuro, ter metas e fazer com que elas de fato se cumpram, né? O primeiro passo é ter o plano. Qual é o segundo, qual é o terceiro? Boa tarde. Boa tarde. O primeiro passo é a ideia, né? Mas aí você precisa ver como você vai implementar essa ideia. Então, não é só ter ideia, não é só querer. É estabelecer um prazo para você poder efetuar aquilo. Então, é muito importante um planejamento de todas as etapas para que aquilo possa se concretizar. E aí esse planejamento é daquilo mais literal mesmo? Fazer uma planilha, fazer uma agenda, um caderno de ações? Ou dá para fazer esse planejamento não tão rígido? Qual é a orientação, o conselho que você dá para as pessoas? Depende muito da meta, né? Então, digamos que seja se matricular numa academia. Então, na segunda-feira de manhã, que eu estou livre, eu vou para a academia fazer a minha matrícula. E aí eu vou estabelecer os horários que eu vou poder ir durante a semana. Então, das 5 às 6 eu consigo, 3 vezes por semana. E aí você tem isso planejado e de preferência anotado ali numa agenda, num planner, alguma coisa assim. Você tocou no ponto agora que é muito sensível para várias pessoas, a academia, né? E aí eu quero falar de um outro assunto ligado a isso. Quando você não consegue, de repente, cumprir aquela meta que você fez, a gente está em agosto, né? Muitas pessoas prometeram coisas para 2026, o ano já está caminhando para o final e muita gente não cumpriu. E aí, como fazer com que essa frustração não impeça as próximas metas de acontecerem? Muitas vezes você vai caminhando bem, aí de repente você falha, você não faz da maneira que estava fazendo. E aí você pensa, então eu vou desistir. Não, valorize o que você conseguiu e não deixe que essa frustração convença você de que agora não adianta mais, porque adianta. Então, você pode continuar assim, mesmo tendo cometido essa falha. E se você até agora não conseguiu, nunca é tarde para começar, né? Cada minuto que passa é uma chance de você fazer diferente. E já deve ter gente aí falando, não, mas se eu não conseguir fazer tal coisa que eu prometi para mim mesmo, agora só em janeiro. Mas, gente, ainda faltam 5 meses no ano, né? Toda hora é hora, como você está dizendo, para criar novas metas, estabelecer novos objetivos? Sim, a vontade é volátil, né? Então, às vezes a gente está com mais vontade, às vezes está com menos. Mas é muito importante você ter um objetivo, se programar para ele e persistir nele. Então, é natural que em alguns momentos você se sinta com mais vontade de fazer aquilo, em outros não. Mas aí você tem que pensar no objetivo maior que você quer alcançar. Melhorar a sua saúde, passar num concurso, parar de fumar. Então, você tem que pensar lá na frente e entender que cada passo que você dá vai contribuir para isso. Agora, meta, a gente fala de futuro, mas não dá para esquecer da vida no hoje, né? Como que concilia o que a gente quer para o amanhã e a nossa vida agora? O que a gente precisa fazer agora? Organização, assim. Eu acho que uma agenda, um planejamento é essencial. Principalmente quando a gente vai ficando adulto, né? A gente vai tendo mais responsabilidades, mais compromissos, coisas para pagar, coisas para resolver. Então, o planejamento mesmo, assim, isso faz com que o seu cérebro descanse, porque aquilo está tudo planejado. Você tem um dia e um horário para fazer aquilo. Então, isso deixa a sua vida... Você fica com a sensação de mais controle e organização. Aí é importante para pensar no futuro, no hoje, no amanhã, no depois. É essencial. Muito obrigado, Amanda, Obrigada pela também. participação. Camila, contigo. Que papo bom, hein? Obrigada, Gustavo. Amanda também. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai acompanhar informações sobre a campanha de multivacinação em todo o Brasil. Oi, Alan Severiano. Olá, boa semana para você. Veja no Jornal Hoje, a campanha de multivacinação começa em todo o país com uma dose adicional contra a poliomielite. São Paulo enfrenta um surto de sarampo e as autoridades de saúde recomendam uma dose extra para quem tem entre 6 meses e 59 anos. A violência no trânsito na capital paulista. Um motorista bêbado e com CNH suspensa atropelou e matou um casal. A mulher foi arremessada de um viaduto. Uma operação da Polícia do Rio contra uma quadrilha acusada de facilitar a entrada de celulares em presídios prende 2 mulheres e um policial penal. E uma obra para facilitar o acesso ao Cristo Redentor reduz a oferta de ingressos para os turistas. Eu te espero no Jornal Hoje, daqui a pouquinho. Jornal Hoje que começa logo depois do Globo Esporte, mas antes dá tempo da gente passar por algumas das ruas aqui do Recife, mostrando para vocês agora a Rua Dom Bosco, que fica no bairro da Boa Vista. Olha só como que tem lentidão nesse ponto.
É na Globomoto que a gente segue agora de carona com Elvis Lopes. A impressão que eu tenho daqui é de que parou de chover, mas a pista continua molhada e olha lá pro fim da imagem que a gente vê, ó, muitas nuvens no céu, reforçando aquela previsão do tempo que a gente trouxe no início do NE1. E tem chuva hoje ainda ao longo do dia, chuva que pode ser fraca, chuva que pode ser moderada também. E é bom ficar atento. Bora dar uma passadinha na zona sul do Recife? Vamos para a rua Padre Bernardino Pessoa. Fica no bairro de Boa Viagem, bem em frente a uma das escolas particulares que tem na região. Outras escolas particulares também tem nessa área. Mas nas imagens do nosso repórter cinematográfico Joab Marques, a gente vê que nesse ponto o trânsito está tranquilo, mas ali na frente é que a gente já encontra um pouquinho de lentidão, mas é um cruzamento com sinal de trânsito e aí os motoristas esperam a vez para poder seguir. É a volta total das aulas, né, pessoal? As escolas públicas já retomaram as atividades, as escolas particulares também retomando hoje. E olha, o NE1 volta amanhã com mais informações, tá? As que você viu hoje, você pode rever, compartilhar. Tá tudo lá no Globoplay. Tenha uma ótima tarde e fique agora com o Globo Esporte.